O Bitcoin está muito barato, segundo esse indicador que compara o preço do Bitcoin com a energia gasta para minerá-lo. Post do Felipe Demartini no x.com. E todas as vezes que ficou verde aí esse indicador, como vocês podem ver aqui no gráfico, então temos alguns momentos onde esse indicador ficou verde e marcou uma ótima entrada no Bitcoin. Está acontecendo agora, aconteceu ali no fundo de 16 mil dólares por ali e também aconteceu no fundo de 3 mil dólares também depois do ciclo de 2017. Então, vários momentos interessantes. Vamos dar uma olhada nessa e em outras informações no vídeo de hoje, falando aí sobre Bitcoin, economia, investimentos, indicadores e por aí vai. Preço do Bitcoin em 87,9 agora, mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Preço ao vivo aqui para vocês, em reais, 487 mil reais. Então, aparentemente, tivemos uma leve correção agora de 0,41%. Nada demais, ele está sustentando relativamente bem ali na faixa dos 87, 88 mil dólares, desde que subiu ali, chegou a 84, subiu de novo para 88. E eu vi esse post aqui, eu achei muito interessante, porque ele relaciona então o preço do Bitcoin com a energia gasta para minerá-lo. E em poucas vezes, em momentos muito interessantes, muito propícios para a compra, esse indicador ficou no verde. Talvez seja um pouco difícil aqui para enxergar, mas são esses pontos que estão marcados aqui no gráfico, que geralmente são momentos onde o preço do Bitcoin estava muito descontado e, consequentemente, foram bons momentos para a compra. Deixa eu mostrar aqui no gráfico, no longo prazo, no zoom out aqui para vocês. Isso aconteceu com o preço do Bitcoin ali nos 3 mil dólares em dezembro de 2018 e aconteceu também com o preço do Bitcoin em 17 mil dólares em dezembro de 2022 e está acontecendo de novo. Então olha só, temos vários indicadores, Fear and Greed Index, Myer Multiple e por aí vai, marcando um fundo, sendo que estamos relativamente próximos da máxima histórica de 126 mil dólares. Então foi uma correção muito mais leve no Bitcoin, mas também uma valorização muito mais leve no Bitcoin. Então é muito interessante esse ciclo atual. De fato é um ciclo que parece ser diferente dos demais. Então, só para mostrar aqui, né, temos aqui o Fear and Greed Index, atualizei aqui em 28, né, não está na mínima, chegou a 10 quando o preço do Bitcoin caiu para 80 mil dólares. Vamos ver aqui o Myer Multiple está em 0, eu acabei de atualizar aqui, né, então 0, bom, enquanto vai atualizando, só deixa eu mostrar aqui o MVRV, que está em 1,57. E o Myer Multiple aqui em 0,81. Então os indicadores estão mostrando um momento muito interessante e peculiar, já desde essa última queda, mesmo com o preço do Bitcoin relativamente alto, próximo da máxima histórica aí, em 87 mil dólares. Bom, o que esse indicador diz de fato, né? É o Energy Value barra Energy Cost Model, ou variações dele, né? E a lógica central é simples, mas muito valiosa, né? Quanto custa em energia real produzir um Bitcoin versus quanto o mercado está pagando por ele. E ele estima aí hash rate da rede, eficiência média dos ASICs, custo energético na eletricidade, dificuldade, emissão efetiva, e daí sai um preço energético implícito do Bitcoin. E o oscilador mostra verde quando o Bitcoin está negociado abaixo do custo energético marginal, né? E vermelho quando o Bitcoin está acima do custo energético, ou seja, euforia. E daí é interessante, porque não valeria a pena, talvez, para muitos players minerar Bitcoin nesse preço, então algumas coisas podem acontecer. Geralmente o que acontece é o preço do Bitcoin subindo, certo? Foi isso que aconteceu, pelo menos historicamente. O disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, né? Não temos como prever o futuro, mas é um indicador muito interessante, muito poderoso aí realmente para identificar ciclos do Bitcoin. E por que isso costuma marcar fundos e não um topo, né? E antes de falar disso, já deixa o like e também considere fazer parte da área de membros para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo do canal e também apoiar aí a nossa iniciativa. Então, seguindo aqui, né? Porque a energia é o piso físico da rede. O Bitcoin, ele tem um lastro no mundo físico. Qual é esse lastro no mundo físico? Justamente a mineração, a utilização de energia, o hardware e por aí vai, né? E quando o preço do Bitcoin fica muito abaixo desse custo, inclusive, esse é um dos motivos que difere o Bitcoin de outras maneiras aí de mineração, entre aspas, como Proof of Stake, por exemplo, né? Ele tem o Proof of Work, que no caso integra, digamos assim, o Bitcoin
que é uma moeda digital, com o mundo físico, né? E quando o preço fica muito abaixo do custo, então o que acontece? O que acontece quando a gente tem esse indicador no momento atual, né, de preço muito abaixo do custo? Mineradoras ou desligam máquinas, hash rate cai, dificuldade se ajusta, oferta líquida diminui, pressão vendedora estrutural seca. Isso cria um mecanismo automático de reequilíbrio, é diferente de indicadores puramente financeiros como o RSI, que mede comportamento, MVRV, que foi o que eu mostrei ali no início do vídeo, que mede valuation, e esse mede termodinâmica econômica, e é por isso que ele não costuma falhar nos fundos macro, mas não serve também para topos, né? É mais utilizado para identificar fundos. Todas as vezes que ele ficou verde foi uma boa entrada. Por que então? Por que isso acontece? Porque esse indicador só fica verde quando três coisas acontecem juntas. Ou o preço está muito deprimido, ou as margens dos mineradores são muito comprimidas, ou o mercado em regime de pessimismo extremo, né? O mercado está em regime de pessimismo extremo, e historicamente isso acontece após crashes, em bear market tardios ou em correções profundas dentro de ciclos maiores. Não pega topo, não pega lateral, mas pega uma certa assimetria extrema aí, no Bitcoin. E o que ele está dizendo agora? Então, é importante separar sinal de timing. O sinal atual é que o Bitcoin está barato em termos energéticos. O preço, então, está abaixo do fair value físico, digamos assim. E a rede segura, hash rate alto, segurança intacta, né? E venda atual é financeira, não estrutural. Isso não significa que não pode cair mais no curto prazo e que o fundo exato já foi feito. Significa que para um horizonte de médio e longo prazo, o risco-retorno está se deslocando a favor do comprador. E como que isso conecta com o que a gente vem trazendo aí nos últimos vídeos? Esse indicador casa aí com a tese macro de liquidez explicada, né, pelos movimentos. Energia, então, também explica o piso. Instituições compram quando o preço está menor do que o custo estrutural, e ETFs suavizam drawdowns, mas não anulam ciclos de estresse. Ele reforça a leitura de que quedas recentes são desalavancagem, não colapso. O Bitcoin está sendo negociado como ativo macro descontado, não como tecnologia falha ou bolha estourando. Então, a conclusão aqui que a gente pode tirar sobre o que apresentamos é que esse indicador não diz que vai subir amanhã, diz que diz quando você está comprando Bitcoin abaixo do custo físico de produção da rede, e historicamente isso aconteceu aí em 2015, 2018, em março aí de 2020, 22, 23 e agora, né? E todos esses períodos foram janelas assimétricas, não uma zona de conforto exatamente, mas uma janela, um momento assimétrico em relação ao preço do Bitcoin. E agora eu quero falar um pouco também sobre o ETF de Bitcoin da BlackRock, o IBIT, que foi o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares, e a BlackRock é a maior gestora de investimentos do mundo. Então é realmente um momento histórico aí do ponto de vista de adoção institucional do Bitcoin. Só lembrando, o IBIT então alcançou essa marca 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde, que era detido pelo GLD de 1.691 dias. Então foi realmente um sucesso esse ETF da BlackRock, o IBIT, e dê uma olhada aqui neste post do Felipe Demartini também, abre aspas, né? É surreal o que está acontecendo no IBIT, que foi o único ETF no top 25 de fluxos de 2025 com retorno negativo, mas mesmo assim captando mais do que o GLD, que subiu 64%. Ou seja, os investidores estão comprando IBIT, está tendo interesse aí nesse ETF de Bitcoin, mesmo com o preço caindo. E para vocês lembrarem como é que está o preço do Bitcoin no anual aqui, deixa eu abrir novamente o preço do Bitcoin em dólar, colocar no anual aqui, está em menos 5,94%. Então o ano não foi só pacato, né? Teve, claro, máximas históricas, o que é interessante sim, mas estamos fechando o ano em queda, o que não é muito atrativo para um ETF que acabou de ser lançado. E mesmo assim, esse ETF fez muito sucesso, né? O que nos leva a perguntar, se os investidores estão colocando 25 bilhões de dólares em um ano ruim, imagina o que não pode acontecer em um ano bom, um ano de valorização do Bitcoin, gerando uma certa corrida em um FOMO, Fear of Missing Out, não agora apenas em corretoras e no varejo, mas também no mercado financeiro, nos grandes players e nas grandes baleias também, né?
Então isso acaba sendo um sinal estrutural fortíssimo, porque o IBIT, né, que é o ETF Spot de Bitcoin da BlackRock, foi então o top 25% de captação com um retorno negativo, né, mesmo assim captando mais dinheiro do que o GLD, por exemplo, que é o que eu tinha mencionado, que era o antigo recorde ali de captação, né? Ou seja, entrou mais dinheiro no ETF que caiu do que no ETF que subiu forte, né? Isso é raríssimo em mercado. E por que isso acontece? Porque o fluxo é diferente de performance passada. Existe uma expectativa, do ponto de vista de investidores, de uma valorização do ativo nos próximos anos. Então o fluxo acaba refletindo a expectativa futura. E quem está comprando IBIT não está olhando o gráfico de 2025, está olhando o horizonte de anos, a simetria, né, que é o que falamos na última questão ali no último post, tese estrutural, alocação estratégica, não trade, e o investidor institucional prefere comprar mal precificado do que bem performado, né? E é aquela velha história, a performance do passado não quer dizer aí que no futuro teremos o mesmo movimento, né? Então é uma compra, talvez pensando mais em longo prazo, não simplesmente alguém que listou aí os fundos com maior rentabilidade está olhando para aqueles fundos que, obviamente, seria muito tosco isso, né? Mas então fica claro que, no mínimo, existe uma expectativa de valorização no futuro. E a comparação com o GLD deixa tudo mais claro, né? O GLD, então, subiu em torno de 64%. E só para mostrar para vocês aqui, né, o que é esse tal de GLD. Então, o GLD é o código de negociação do Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa de ouro fisicamente lastreado no mundo, né? Então, o objetivo do fundo é refletir o desempenho do preço do ouro menos as despesas do fundo. E quando a gente fala de ouro, a gente sabe aí dessa rentabilidade brutal que o ouro teve em 2025, com 65% de valorização em dólar. Então, vamos seguir, né? O ouro se valorizou bastante no ano, 64%, 65%. Funciona como uma proteção clássica e já entregou o movimento. Agora o IBIT teve ano ruim, passou por desalavancagem, narrativa negativa de curto prazo, mas oferece uma certa convexidade e o institucional pensa, o ouro já andou, o Bitcoin ainda não, né? O Bitcoin potencial ouro digital, talvez, né? E esse fluxo não é varejo. Isso é crucial, né? O varejo compra topo, corre atrás de performance, reage à manchete. E o fluxo que estamos vendo é um fluxo de fundos, alocadores, tesourarias, wealth managers e portfólios multiativos. E eles usam ETFs para entrar aos poucos, rebalancear, construir posição estrutural e não para acertar o fundo. Então, 25 bilhões de dólares entrando, entre aspas, em um ano ruim é muito interessante, porque historicamente fluxos grandes acabam entrando depois do rally e aqui estão entrando antes. Na verdade, o fluxo está forte antes do rally, mas pode ser ainda maior depois do rally, o que pode retroalimentar, né, o preço do Bitcoin. E se 25 bilhões de dólares entraram com retorno negativo, volatilidade, ruído macro, imagina o que acontece quando volatilidade cai, Fed afrouxa, né, taxa de juros, preço rompe topos e narrativa muda, com FOMO aí surgindo de várias direções. A conclusão aí é que, enfim, não é um bullish tweet, ou talvez seja, mas enfim, é uma mudança de regime. Bitcoin deixou de ser só trade, virou ativo de alocação e o fluxo agora antecede o preço, não o contrário. Quando o dinheiro entra antes do gráfico ficar bonito, é assim que grandes movimentos começam. Então, de fato, realmente, para mim, é um indicador bastante bullish, né? Não temos como prever o futuro, não é uma dica de investimentos, mas eu acho, sim, um movimento muito interessante que o Bitcoin está fazendo. Vários indicadores aí mostrando uma perspectiva positiva. Eu tenho aqui alguns posts falando sobre uma perspectiva mais pessimista para o preço do Bitcoin. Pessimista entre aspas, porque para muitos, o preço do Bitcoin cair é algo bom, porque significa satoshis mais baratos. Eu vou falar sobre eles aqui também, mas eu confesso que analisando, né, o ponto de vista mais negativo e o ponto de vista mais positivo, digamos assim, ou, enfim, o contraditório, aí eu pareço estar tendendo mais para um cenário um pouco mais bullish, considerando aí 2026 e 2027. Não consigo imaginar aí o Bitcoin caindo muito por muito tempo, a não ser que, e é importante lembrar, eu falo isso bastante,
bastante, que a gente tenha uma crise global mais severa. A gente tem uma bolha da dívida gigantesca em vários países do mundo. Os Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares, mas é um problema que acontece em vários países do mundo, praticamente todos os países com moedas fiduciárias. Temos as moedas fiduciárias colapsando. Claro, o Bitcoin foi criado para esse cenário de dívida crescendo e moedas fiduciárias colapsando, então o cenário, entre aspas, perfeito para o Bitcoin. O problema, entre aspas, também, né, porque, enfim, a gente pode ver uma promoção no Bitcoin ainda. O problema é que quando o mercado financeiro desaba, o Bitcoin ainda é considerado um ativo de risco, o Bitcoin acaba desabando também. Um exemplo clássico é no dia 7, 8 de abril aqui de 2025, né? Então em abril de 2025, onde o SP500, por exemplo, caiu abaixo dos 5 mil pontos, com uma queda brutal, para vocês terem uma ideia, está em 6,8 mil pontos agora, e o preço do Bitcoin caiu ali para 75 mil dólares, logo nos dias próximos aí dessa data. Então, enfim, o Bitcoin ainda é visto como um ativo volátil, de risco, e quando tudo cai, quando o mercado precisa de liquidez, aí o pessoal costuma vender também o Bitcoin. Bom, fechando o vídeo então, preço do Bitcoin 88 mil dólares, e em reais 487, ainda abaixo dos 500 mil reais. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, aproveite aí, provavelmente você gosta do canal, já deixa o like, clique no hype e fique à vontade na seção dos comentários. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês aqui nos vídeos, até para a gente ter uma ideia melhor do sentimento de mercado, ver algumas opiniões contrárias, muitas vezes, em relação ao que eu estou colocando aqui, é sempre bem-vindo. Podem fazer as críticas construtivas à vontade, que é sempre muito salutar. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês muito em breve no próximo vídeo do canal, provavelmente será amanhã, e enfim, vejo vocês lá. Um grande abraço e até breve.